Oi, eu sou o Murilo Lopes. Esse é o meu trabalho para a disciplina de Psicologia, Narrativas do Sujeito, para a pós-graduação em Storytelling e Escrita Criativa. Como é uma história para que tem o sujeito como centro, foi me orientado de que eu deveria contar a história. Eu cheguei a escrever um conto, no caso O Esqueleto na Ponte. Contava a história de uma garotinha não, uma aventureira, uma mulher aventureira que em algum momento da sua jornada ela encontra com um esqueleto numa ponte, um esqueleto parado. Ela interage com o esqueleto e descobre que ele estava parado lá há mais de 200 anos. Durante a conversa deles, ele conta que o que impediu ele de atravessar a ponte foi o medo da mudança, o medo de seguir em frente e não poder voltar atrás. E quando eu escrevi essa história, apesar de não ter eu lá, eu escrevi muito pensando numa situação recente que eu passei. Eu me formei em design gráfico pela Belas Artes em 2015. De lá eu já saí estagiando, eu comecei estagiando enquanto estudava numa produtora de vídeos. Depois que me formei, segui trabalhando com eles até 2022, mais ou menos. Eu trabalhava remotamente já, né, desde 2017. Peguei a pandemia, já estava trabalhando remotamente. Eu fiquei muito acomodado nesse emprego por muito tempo. Em 2022 eles simplesmente desapareceram, não me mandaram mais demanda, não me deram satisfação e eu me vi desempregado, largado, sem nada. Eu percebi que eu estava acomodado, que eu fiquei acomodado por esse tempo todo e eu precisava mudar. Eu precisava de alguma coisa que me fizesse não ficar parado, porque o parado me deixou muito amargurado, muito frustrado. Eu olhava para trás e eu via que era só aquilo que eu tinha feito. Por isso que eu escrevi a historinha do esqueleto. Eu parei ali e eu não busquei mudar, não busquei melhorar durante esses anos que eu trabalhei lá. Eu fiquei onde fiquei por segurança, comodidade. Depois que eu fiquei sem esse emprego, ainda pingava um freela ou outro para trabalhar, mas ainda assim eu tinha perdido aquela renda garantida mensal, né? E complicou. Eu tinha juntado um bom dinheiro durante esses anos, mas se não entra e só sai, uma hora acaba. Eu comecei a ficar muito frustrado, muito perdido, muito arrependido de ter parado no tempo, me acomodado. Foi esse sentimento que eu quis passar no conto que eu criei. Então, depois disso, e com a pandemia ainda junto, eu fiquei muito dentro de casa, sem sair. Eu fiquei parado no tempo. E eu tive que dar um basta nisso. Eu tive que arranjar alguma coisa para ocupar minha cabeça. Foi aí que eu fundei a Muramuti Estúdio Criativo para tocar os meus projetos pessoais e atender possíveis clientes, freelas, jobs que aparecessem. Eu comecei a aprender habilidades novas, eu criei muita coisa para não ficar parado. Essa é a história. Eu fiquei acomodado por muito tempo, houve um grande acontecimento, se for colocar na jornada do herói, né? Houve um acontecimento que me tirou do mundo comum, da zona de conforto, e eu tive provações para superar
desafio, essa condição que o universo jogou em cima de mim, que também foi causada pelo meu próprio comodismo, mas houve essa mini jornada, porque afinal ainda estou vivendo ela, não se sabe ainda como vai resultar o final da história, mas cada um tem a sua jornada, cada um passa por isso de alguma maneira. Você está no seu mundo normal e algo acontece e você tem que reagir, se mexer, fazer alguma coisa sobre isso. Essa é a jornada de cada um. É por isso que a gente se identifica tão facilmente com esse esquema de jornada do herói, né? Porque a gente já teve que passar por essas situações de provação, de mudança, de melhoria, de busca por algo que falta. Então é isso, essa é a minha história. Eu fiquei acomodado, precisei buscar algo e estou nessa jornada que ainda está por vir, né? Eu busquei a mudança, eu fiz a minha pós em animação, eu agora estou fazendo essa pós em storytelling para ter mais conhecimento, buscar outras alternativas, outros caminhos para seguir em frente e não ficar parado. Essa é a moral da história. Mudar para melhorar.